Aí, pessoal, mais uma resolução. Dada a equação da reta R, menos x mais y menos 1 igual a zero, e as afirmações abaixo, determinamos aí, ou determine quais são verdadeiras e quais são falsas. Então, a equação da reta R, deixa eu destacar aqui, menos x mais y menos 1 igual a zero. Primeiro diz assim, o ponto 1, 1 pertence à reta R. Como é que eu verifico se um ponto pertence à reta? Muito fácil. Observa que esse ponto 1, 1, esse primeiro 1 aqui se refere à coordenada x, e esse aqui é a coordenada y, é a abscissa e ordenada. Então o que eu faço? Eu jogo esse ponto dentro da reta e verifico se a igualdade acontece. Isso é uma forma bem simples de verificar a pertinência do ponto à reta. Então está aqui, ó, menos x mais y menos 1 igual a zero. Então o x é 1. Aqui, ó, x é 1. Então eu vou substituir. Eu tenho aqui menos, no lugar do x eu coloco 1, aí mais y, aqui ó, no lugar desse y também é 1 por coincidência, e aqui o resto, né, segue menos 1 igual a zero. Menos 1 com mais 1 dá zero, cancela aqui ó, menos 1 com mais 1 dá zero, e aí sobra o menos 1, então menos 1 igual a zero. Menos 1 é igual a zero? Não. Menos 1 é diferente de zero. Portanto, este ponto não pertence à reta R. Então, significa que esse ponto, se eu chamar aqui de ponto A, eu diria A não pertence à reta R. Como contra-exemplo, olha só, vou acrescentar aqui um segundo ponto que não tem no exercício. Vou acrescentar, bom, já sabe que a número 1 aqui, né, é falsa. Então essa 1 aqui, deixa eu colocar aqui, olha só, essa 1 aqui, ela é falsa. Tranquilo. E aí eu vou, a título de contra-exemplo, vou lançar um outro ponto aqui, que eu vou chamar de ponto B. E aí esse ponto B será igual a, por exemplo, 5 e 6. E eu vou testar se esse ponto B pertence à reta. Então, mesmo procedimento, menos x mais y menos 1 igual a zero. Menos da expressão, né, da equação da reta, menos, aí vem o x, é aquela história, o x está aqui, ó, x é 5, então menos 5 mais y, mais da expressão, o y está aqui, ó, o y é 6, e segue aqui, copia menos 1, igual a zero. Menos 5 com menos 1, aqui ó, menos 5 com menos 1, isso dá menos 6. Menos 6 com mais 6 dá zero. Ou, aqui dá igualdade, menos 6 mais 6 realmente é zero. Então significa que esse ponto B, esse sim, esse pertence ou pertenceria à reta R. Mas como a pergunta é sobre o ponto 1 e 1, então essa afirmativa é falsa. Ok? Afirmativa 2. A reta passa na origem do sistema cartesiano. Bom, a melhor forma de verificar isso é trazer a equação da forma geral. A equação está na forma geral, está assim, ó. Tá menos x mais y menos 1 igual a zero. A forma geral ela se apresenta assim, ó. Ax mais by mais c igual a zero. Então, quando a equação está igualada a zero, ela está na forma geral. E eu vou trazer esta equação para a forma reduzida. A forma reduzida é quando o y está isolado. E a forma, então, é y igual a ax mais b. Esse aí é a forma geral
da representação reduzida da reta, y igual a x mais b. E como que eu faço isso? Como que eu saio da geral para a reduzida? Isolando o y. Então vou isolar o y aqui nessa reta R. Isolando o y aqui, eu deixo o y desse lado, igual, faço a falsa passagem desse menos x para cá mais x, e também desse menos 1 para cá mais 1. E aí eu tenho a equação reduzida da reta R. Bom, quando que uma reta passa na origem? Quando o termo independente é zero. Quando esse termo aqui, ó, é igual a zero. E se esse termo é zero, quer dizer, se b é igual a zero, como fica o formato da equação da reta? Fica f de x igual a x. Então, quando a reta assume esse formato, essa cor aí não ficou legal. Quando a reta assume o formato de equação ax, quer dizer, não tem o b é igual a zero, essa reta passa na origem. Passa na origem do sistema cartesiano. Ok? Mas essa minha reta R aqui, na forma reduzida, o que acontece? Eu tenho a presença do termo independente aqui, que é 1. Então, nesse caso, o que está acontecendo? O b aqui, ó, é diferente de zero. B igual a 1. Então, essa reta não passa na origem. R não passa na origem. Passaria na origem se a equação fosse, por exemplo, y igual a 5x. Essa reta passa na origem. Ou se fosse y igual a menos 9x. Aí essa reta também passa na origem. Ok? Então, essa reta também, essa afirmativa também é falsa, porque essa reta não passa na origem. Portanto, isso aqui também é falso. E nós vamos para a terceira. O coeficiente angular de R é menos 1. Bom, aí lembra, ó, que vou copiar a equação reduzida da reta. Y igual a x mais 1. O que é o coeficiente angular da reta? Bom, tem várias maneiras, tem 3 maneiras básicas de verificar quem é o coeficiente angular da reta. Uma maneira bem simples é a partir da equação reduzida. Então, a equação reduzida que tem y igual a x mais b. Então, esse a aqui, ó, é o coeficiente angular. Coeficiente angular. Que em alguns materiais trazem y igual mx mais n. E aí, esse m aqui é o coeficiente angular. Então, existe aí tem 2 maneiras, né, básicas de representar essa equação reduzida aí na forma genérica. De qualquer forma, o coeficiente do x é que indica o coeficiente angular. E quem é o coeficiente do x aqui nessa reta R? É 1, né? Aqui antes do x eu tenho 1. Então o coeficiente angular é 1. E aqui está dizendo que o coeficiente angular é menos 1. Portanto, essa afirmativa também é falsa. Seria verdadeira se a equação fosse, por exemplo, vou botar aqui uma reta S, se fosse y igual a menos x mais 9, por exemplo. Aí observa que antes do x aqui, ó, é menos 1. Então aqui o coeficiente angular, sim, seria menos 1. Ok? E agora para a afirmativa 4. Bom, já tenho 3 falsas, né? Então, eu posso dizer que, dada a equação e as afirmações, nenhuma das alternativas o quê? Bom, enfim, vamos fazer o número 4 aqui. Diz que R intercepta a reta S, x mais y menos 2 igual a 0, no ponto 1 e 2. Bom, uma forma prática de verificar se esse é o ponto de interseção entre as duas retas é o seguinte: verificar se esse ponto, se esse ponto P pertence tanto à reta R quanto o ponto pertence à reta S.
Se esse ponto pertencer às duas retas, existe a possibilidade de que esse ponto seja interseção. Mas, por outro lado, pode acontecer também de que essas duas retas sejam coincidentes, quer dizer, uma sobre a outra. E aí todos os pontos de uma seria ponto também comum da outra. E aí eu não teria apenas um ponto de interseção. Eu teria infinitos pontos. Por quê? Porque uma reta estaria sobre a outra. Bom, então vamos partir para a resolução aqui. Ó. Primeiro eu vou chegar na reduzida dessa reta S aqui. Então a reta S, na forma reduzida, vou isolar o Y. Então vou fazer a falsa passagem desse x aqui para cá menos x. E desse menos 2 para cá mais 2. Bom, aí eu tenho então a equação reduzida da reta S. E aí vou armar um sistema. Olha só. A primeira reduzida é y igual a x mais 1. Isso é a equação da reta R. A outra é y igual a menos x mais 2. Isso é da reta S. E eu tenho um sistema. Como y é igual a x mais 1 e y é igual a menos x mais 2, então eu posso estabelecer que x mais 1 é igual a menos x mais 2. Ou seja, y é igual a y. Então, isso é igual a isso. Isolando, eu tenho aqui x, trago esse menos x para cá mais x, igual, deixo esse 2 aqui, trago para cá menos 1, fazendo as falsas passagens, x mais x, 2x, igual 2 menos 1, 1, e o x é igual a 1 meio. Ou seja, o ponto de interseção dessa reta, o ponto I, ele tem como x 1 meio. E depois mais o y. E aqui está dizendo que o x da interseção é 1. Então já sei que essa também é falsa. Também é falsa. E eu posso, inclusive, encontrar o y aqui que está faltando. De que forma? Bom, se x é igual a 1 meio, eu escolho uma das duas, por exemplo, essa aqui, ó. Y igual a x mais 1. Então, y igual, o x é 1 meio. 1 meio mais 1. E aí o y é igual 1 meio mais. Tu sabe que 1 é o mesmo que 2 sobre 2, né? 2 meios. E 1 meio mais 2 meios, 3 meios. E o y é 3 meios. E aqui então estaria o ponto de interseção entre essas duas retas. E ele está dizendo que é 1 e 2. E eu encontrei 1 meio e 3 meios. E aí confirma realmente que essa é falsa. Bom, outra forma de verificar que esse não é o ponto de interseção é pensar o seguinte, ó. Eu pego o ponto 1 e 2 e verifico se ele pertence à reta R. R é y igual a x mais 1. Então, no ponto 1 e 2, o x é 1. Então, eu tenho aqui o x é 1 e o y é 2. Então, esse y aqui é o 2. Então, 2 igual esse x aqui é o 1. Então, 1 mais 1. E aí, realmente, né? 1 mais 1 é 2. 2 é igual a 2. Fechou. O que significa isso? Significa que o ponto P, que é 1 e 2, ele pertence à reta R. Então, se ele pertencer também à reta S, ele é ponto de interseção. Ele pode ser ponto de interseção. Reta S é dado por y igual a menos x mais 2. Tá aqui.
E aí, reta S, eu substituo. Esse y é esse 2. Igual, menos esse x é esse 1. E aqui mais 2. E aí, 2 é igual, menos 1 mais 2 é 1. E aí, 2 é igual a 1? Não, é diferente. Então, significa que o ponto P, 1 e 2, isso aqui, ponto P, o ponto P não pertence à reta S. Então, se o ponto P não pertence à reta S, quer dizer, ele está fora da reta S, como é que ele vai ser a interseção entre as duas? Não pode, né? Não tem como ele ser o ponto de cruzamento. Imagina, aqui eu tenho uma reta R, genérica. Aqui eu tenho uma reta S, genérica. Se eu tenho um ponto P que não pertence à reta S, quer dizer, que está fora da reta S, como é que ele vai ser esse ponto aqui de interseção? Não tem como, né? Então, portanto, aí confirma que essa número 4 também é falsa. E, portanto, todas são falsas. Então, vou analisar. Apenas 1 é verdadeira? Não. Apenas 3 é verdadeira? Não. Nenhuma é falsa. Pelo contrário, todas são falsas. Apenas uma é falsa? Não. Todas são falsas. Nenhuma das alternativas, eu vou completar aqui, ó. Nenhuma das alternativas é verdadeira. Ou então, tu considera que nenhuma das alternativas acima, né? Não é nem A, nem B, nem C, nem D, portanto, é essa letra E. Ok? Então, ficamos por aí. Espero que tenha aproveitado. Obrigado pela visita, um forte abraço e até a próxima.